Pronto. Comecei a gravar. Agora a gente começa. Bom dia a todos nesse climazinho frio de chuva. Esse que dá vontade de ficar de meia debaixo da coberta, que não dá vontade de fazer nada, o dia inteiro jogado na cama, na melhor das entregas, que é a entrega ao sono. Ah, mas eu tenho que produzir. Produzir é meu pau que vai te zunir. Para com essa porra. Essa mentalidade de abelha operária. Enquanto você está com essa mentalidade de abelha operária fazendo a colmeia funcionar, as abelhas rainhas ou a abelha rainha tá rindo da tua cara. Ah, não, mas eu tenho que produzir. Calma, calma. Você tem que estudar? Tem. Você tem que amealhar conhecimento? Com toda certeza. Mas se você fizer simplesmente porque você é obrigado a fazer, muito provavelmente esse conhecimento não vai entrar com a mesma abertura que ele entraria se o estudo fosse por prazer. Então, por isso eu começo com calma, fazendo uma referência. No centro de Brasília, a gente tem um monumento chamado Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, que foi um monumento inaugurado em 86 em homenagem ao candidato à presidência que venceu a eleição indireta de 85, mas morreu antes de assumir. Então criaram lá em Brasília um panteão da pátria e da liberdade em homenagem a ele. Mas não é só em homenagem a ele. A ideia do panteão é homenagear todos os brasileiros considerados heróis nacionais. O livro de aço, também chamado de Livro dos Heróis da Pátria, é um dos objetos que compõem os acervos do panteão. Ali naquele livro estão escritos o nome dos heróis nacionais: Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo, Alberto Santos Dumont, o pioneiro da aviação no mundo. Ah não, mas quem inventou foi os irmãos Wright, vai mamar americano pra lá. Não vem com esse papinho pra mim não. Irmãos Wright pegaram a parada e empurraram do topo da colina. Santos Dumont fez aquela merda levantar do chão. Não vem com esse papo pro meu lado de mamar estadunidense aqui não. Em 2011, a lista dos heróis da pátria ganhou 4 nomes extras: o alfaiate João de Deus e Manuel Faustino, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Em 1798, esses 4 participaram de um levante em Salvador, cujo objetivo era colocar fim ao domínio português na região. O movimento entrou para a história como a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. Influenciados pelos ideais iluministas, as suas lideranças defendiam a república, o fim da escravidão, o livre comércio. A conspiração fracassou. Várias pessoas foram presas. Esses 4 que estão lá no livro de aço foram enforcados e esquartejados para servir de exemplo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, não apenas sobre a Conjuração Baiana, mas também a Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca, a Conspiração dos Suassunas, movimentos que contribuíram para abalar as estruturas portuguesas na América. E a gente começa, antes de falar revolta, fazendo uma pequena introdução sobre esse conceito novo que a gente vai trazer agora. Todas as revoltas que a gente estudou na aula passada, elas batiam de frente com Portugal, mas, em geral, elas não pediam separação. Elas não lutavam por independência. Elas não traziam consigo um ideal de emancipação. Nas 3 últimas décadas do século XVIII, um punhado de colonos, especialmente em Minas e na Bahia, vai fixar o uso de um termo indefinitivo. Um termo que a gente vai trazer na nossa história como conjuração ou inconfidência, que a gente vai falar já sobre o que é autogoverno. O autogoverno vai fazer parte do vocabulário político da colônia e vai começar a ser utilizado com incômoda frequência, deixando a metrópole um tanto quanto ressabiada. A natureza e o papel das revoltas vai mudar. Esses colonos transformaram a ambição de autonomia e o desejo de autogoverno num novo tipo de rebelião, a conjuração. A conjuração é uma forma específica de conspiração política na qual os participantes estão dispostos a contestar o poder do rei, estão dispostos a contestar a autoridade da coroa. Por força dessa disposição, os seus autores foram também acusados por Lisboa do crime de inconfidência, que, como o nome já diz, é o crime de infidelidade que um colono comete a seu príncipe. Era um crime de lesa majestade e que deveria ser punido da maneira mais agressiva possível.
Tá, mas eu preciso de um pouco de contexto. Qual é o contexto do momento em que explodem essas revoluções? Vamos nessa. Na segunda metade do século XVIII, novas ideias começaram a se difundir aqui na colônia, na chamada América Portuguesa. Vindas da Europa, essas ideias faziam parte do movimento conhecido como Iluminismo. Entre os responsáveis por essa difusão estavam exatamente os jovens da elite econômica de cidades como Salvador, Vila Rica, Recife, Rio de Janeiro, filhos da elite que foram mandados para a Europa para estudar. Por quê? Porque aqui no Brasil não tinha universidade. Então a colônia acabou dando um tiro no próprio pé. Quem vai trazer ideal iluminista para cá são os filhos da própria elite que vão ser forçados a irem para a Europa para poder se formar. Porque aqui na colônia não tinha universidade. Lá na Europa, muitos deles vão entrar em contato com novas ideias, as ideias de Voltaire, as ideias de Rousseau, Montesquieu, Condorcet, Diderot, D'Alembert. Eles vão começar a entrar em contato com as origens intelectuais, Adam Smith, John Locke, René Descartes, a própria física de Isaac Newton, que não deixa de ser um impacto na revolução científica. Eles vão pensar o mundo de maneira diferente a partir das leituras que eles vão fazer. Alguns até vão pegar para ler Thomas Paine, o grande rebelde, o grande radical, que vai escrever livros como Senso Comum, exortando as colônias inglesas lá na América do Norte a se rebelarem. Era um direito natural se rebelar, bater de frente com aquilo que seria a injustiça. Entrando em contato com essas ideias, eles se formam e eles voltam para a colônia impregnados de sentimentos republicanos e de uma ideia de rejeição do absolutismo monárquico. Livros iluministas como O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, embora fossem proibidos aqui na colônia, circulavam de maneira clandestina, principalmente lá na Bahia. Em Minas, Rousseau quase não foi lido, porque a gente já vai falar disso em geral, mas Rousseau ele era um pensador mais rebelde dentre os iluministas. Ele era o único, por exemplo, que dizia que a propriedade privada é a origem da desigualdade social. Enquanto tá lá Voltaire, Mably, Montesquieu, essa galera toda batendo de frente com a igreja e com a monarquia, dizendo que um mundo ideal é um mundo sem religião e sem reis, o Rousseau tá falando, concordo, sem religião, sem reis e sem propriedade privada. Porque a origem de toda a desigualdade que faz o pobre ser pobre é o fato de que alguns possuem e outros não. Então o iluminismo, que era o pensamento burguês, via em Rousseau uma dissonância, uma voz que não era igual a dos outros. Tanto é que Rousseau e Voltaire não eram rivais só intelectuais. Eles não se falavam. Nos salões intelectuais das madames francesas, que elas convidavam os pensadores iluministas para poder conversar, expor suas ideias, o salão que o Rousseau fazia parte, o Voltaire não participava. Ou então, quando eles se encontravam lá, ficava aquele constrangimento. Porque as ideias eram tão diferentes que se um dos dois começasse a falar, ia rolar briga, porque o outro ia bater de frente. Sem contar que, como a gente vai ver na aula de iluminismo, Rousseau era um cara que privilegiava o sentimento também. Ele dizia que o homem nasceu bom, a sociedade que deturpou ele. Então, o Rousseau ele escrevia não só voltado para a razão, mas voltado também para a emoção, para a paixão. Rousseau talvez tenha sido o primeiro escritor pré-romântico da história. Vários autores acreditam nisso, que Rousseau ele meio que abriu o caminho para o romantismo do século XIX. Porque os livros dele não só falam da razão, não só valorizam a razão, como também trazem um aspecto de emoção, de paixão. E a escrita dele vai traduzir isso. Rousseau era muito lido na Bahia, mas em Minas ele era pouquíssimo lido. A gente vai ver já já por quê. Ele era muito mais lido se a gente pegar os autos da Conjuração Baiana. A partir da segunda metade do século XVIII, adeptos desses ideais iluministas vão tomar parte em vários movimentos contra o colonialismo português. A Inconfidência Mineira, que é de 1789, a Conjuração Carioca ou Fluminense, que é de 1794, a Conjuração Baiana, que é de 1798, e a Conspiração dos Suassunas em Pernambuco, que é de 1801. Os de maior repercussão, sem dúvida, foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Nenhum dos dois movimentos tinha como projeto criar uma nação brasileira. Nada disso. O historiador Ronaldo Vanfas, que eu já citei aqui, que na verdade ele não é mais, porque agora ele já se aposentou, mas que foi por grande parte da vida o chefe do grupo de pesquisa que eu faço parte, a Companhia das Índias,
O Ronaldo Vanfas ele vai apontar que o máximo que os integrantes pretendiam dessas revoltas era formar repúblicas regionais, repúblicas locais. Não havia ali um sentimento de nacionalismo. Não havia ali uma ideia de nacionalidade brasileira. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Não existia. A criação da nacionalidade brasileira, e eu ainda estou citando Vanfas, é uma parada que vem do século XIX, durante o Segundo Reinado. A criação do nacionalismo brasileiro é metade do Segundo Reinado. Metade do século XIX, perdão, início do Segundo Reinado, né? Porque o Segundo Reinado começa em 1840. Então, metade do século XIX, 1850, seria o início do Segundo Reinado. É ali que vai construir a nacionalidade brasileira. As histórias oficiais, escritas por von Marchus, Van Hagen, depois Capistrano de Abreu, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, cujo prédio existe até hoje, ali na praia de Botafogo, o Colégio Pedro II, tudo isso vai ser importante para formar uma nacionalidade brasileira através da construção de uma história oficial do que é o Brasil. Mas até aqui, finalzinho do século XVIII, não existe o pensamento do que é Brasil. Não existe um sentimento nacionalista de ser brasileiro. O que existe aqui é uma revolta para acabar com o colonialismo e criar uma república regional, criar uma república local. Apesar disso, essas revoltas vão se consagrar por contestar claramente a dominação de Portugal e contestar claramente o Estatuto Colonial. O slide que vocês estão vendo faz também um comentário sobre a chamada política da viradeira, que é o momento em que Dona Maria I sobe ao trono e tira Marquês de Pombal da parada. Eu vou falar sobre isso porque é importante falar do alvará que vai ser baixado proibindo as atividades manufatureiras aqui no Brasil. Para isso, eu preciso fazer um comentáriozinho sobre o Pombal, que eu já falei aqui em sala de aula, mas eu vou voltar para ele só para poder fazer um comentário mínimo e te explicar por que a queda dele é importante para a nossa história. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José de Portugal, o principal símbolo do chamado despotismo esclarecido na história de Portugal, termo que eu odeio, e o professor Francisco Falcon, que é um grande mestre e que eu tenho como um grande... não ídolo, porque eu não tenho ídolo em história. Eu tenho admirações. E ele é um dos caras que eu admiro. Ele hoje tá um senhorzinho e ele ainda é bastante lúcido, tá vivo ainda. Ele foi um dos grandes responsáveis por formar vários dos meus professores. Eu tive professor coroa que falava do Falcon, tipo, não, porque o professor Falcon que me ensinou isso nos anos 70. Caraca, eu vi uma palestra desse cara ontem lá na FGV. O cara tá ainda vivaço, dando aula para pós-graduação, escrevendo texto. É uma admiração que eu tenho, porque eu espero que quando eu chegar na idade dele, eu tenha ainda lucidez intelectual, né? E não que continue trabalhando, né? Pelo amor de Deus, mas que continue pesquisando, estudando, refletindo. Tomara. O professor Falcon, ele é brilhante quando ele diz que o termo despotismo esclarecido, ele é um erro de conceito. Ele fala, gente, como é que você fala que a pessoa é esclarecida no sentido iluminista do termo e déspota ao mesmo tempo? A base do iluminismo não é lutar pela razão e pela liberdade? Como é que eu tenho um movimento que luta pela liberdade, eu sou desse movimento e eu sou déspota? Se despotismo é abuso de poder. Não pode. Então ele fala, a historiografia, ela ensinou em livro didático um erro que o aluno repete até hoje e que o vestibular repete até hoje. E a galera passa de geração a geração esta merda e não muda isso. Como se esse conceito fosse despotismo esclarecido. Tá errado. O certo é falar monarquia iluminista, monarquia ilustrada, monarquia esclarecida. Monarquia é o termo. Não é despotismo. Não tem como ser déspota e iluminista ao mesmo tempo. Porque despotismo é abuso de poder. E se você abusa do poder, você não é iluminista. Porque o iluminismo tem a liberdade como tema. Dá para entender? Brilhante reflexão do professor Falcon, que eu nunca tinha parado para pensar. E ele, velhinho, fala isso numa palestra, quando eu estava no primeiro período da graduação. E aquilo ali arregalou meu olho. Eu falei, caraca, eu lembro dessa parada de livro didático e eu provavelmente iria ensinar em sala de aula isso normal, acriticamente, passando direto. E aí depois eu descobri que o Falcon botou isso num livro nos anos 80. E ainda assim a galera continua reproduzindo esta merda de despotismo esclarecido. Então toda vez que eu usar o termo despotismo esclarecido, e eu vou usar porque ele cai na prova, e eu quero te preparar para isso, eu vou usar criticando. Eu vou usar, mas te explicando que ele está errado. Porque o meu aluno é um aluno que eu quero que pense, não é um aluno que eu quero que reproduza frases feitas. É um aluno que eu quero que tenha capacidade crítica. E você tem.
Então, toda vez que você lê em qualquer livro didático, apostila, ou então você está assistindo uma aula no YouTube de algum professor e ele usar o termo despotismo esclarecido e passar direto, sem fazer o comentário crítico, você vai dar um risinho de deboche e vai falar, tá vendo? Esse aí não sabe o que tá falando. Esse aí passou direto. Esse aí não fez uma leitura crítica. Mas você, na tua cabeça, vai estar fazendo. É isso que eu quero. Capacidade de análise crítica. Porém, divago. Marquês de Pombal seria o grande representante dessa monarquia ilustrada que a gente chama de despotismo esclarecido em Portugal. Nessa época, a extração do ouro, como a gente já viu, estava em declínio e via se tornando cada vez mais difícil cumprir aquela meta lá de 100 arrobas anuais que a coroa colocou em prática em 1734. Por isso, o ministro Pombal instituiu, na década de 1760, um novo tipo de cobrança de impostos, que seria a derrama. Pelo sistema da derrama, caso a arrecadação do quinto não chegasse no montante estabelecido, toda a população, inclusive aqueles que não fossem mineradores, deveriam arcar com a diferença. A derrama era a cobrança de tudo aquilo que não foi pago. E teria que ser pago. Chegou a derrama, todo mundo vai ter, meu irmão, tu vende a tua casa, tu vende os seus pertences, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa para que a derrama seja colocada em prática. O que é que você aprendeu ao longo da tua vida estudando história? Você aprendeu que a derrama nunca aconteceu, que ela foi anunciada, que ela foi ameaçada, mas ela nunca foi colocada em prática na história. Isso é uma mentira. A derrama não foi só uma ameaça. A derrama aconteceu de acordo com o professor Vilauba, professor da Federal de Minas Gerais, que escreveu um livraço em 2009. De acordo com o professor Luiz Carlos Vilauba, a derrama aconteceu em 2 momentos diferentes, sim. A derrama não era só um medo, a derrama era uma realidade. E quando ela aconteceu, ela deixou gente paupérrima. Teve gente pobre que não era mineradora, que era comerciante, que era um Zé Bunda qualquer de Minas Gerais, que teve que vender tudo para poder não ser preso. E aqueles que não conseguiram pagar e foram presos, mesmo na cadeia, perderam tudo que tinham, porque o governo foi lá e abocanhou. Então a derrama não era uma ameaça, a derrama era uma realidade material. Quem fala em sala de aula que a derrama não aconteceu está desatualizado nas leituras sobre a história do Brasil. Não está lendo, porque já está mais do que demonstrado desde 2009 e 2010, quando esse livro foi publicado e colocado na comunidade acadêmica, que a derrama aconteceu, sim, não era apenas uma ameaça, tá? Então, esse é o contexto intelectual e esse é o contexto factual. Aqui no Brasil, a gente está tendo um questionamento e esse questionamento está vindo de frente a esse governo que parece injusto, que parece agressivo. Professor, mas e a parada aí que está no slide de Dona Maria I baixando um alvará, tirando o Pombal? Sim, quando ela sobe ao poder com a morte do marido, ela vai levar junto com ela a elite conservadora de Portugal, que estava botando ali no ouvido dela um papinho um tanto quanto estranho. Eu vou voltar ao alvará de 1785 na nossa próxima aula de Brasil, porque eu vou falar do período joanino e da vinda da corte. E aí eu vou precisar falar nesse alvará, eu vou precisar voltar nele. Por isso que eu não estou mergulhando tanto assim, porque ele não é tanto uma razão para a Inconfidência Mineira acontecer. É parte, mas não é o principal. Mas eu vou voltar a ele para poder demonstrar uma diferença entre Dona Maria e Dom João. A princípio, eu apenas digo para vocês, a história lá de Dona Maria, a louca, coitada, é uma agressão a história dela. Ela foi uma grande mulher e ela foi uma grande comandante. Ela era extremamente inteligente. Durante a juventude, ela governou junto com o marido Dom José. E, aliás, em vários momentos as decisões eram dela e não dele. Ela sentiu que perdeu espaço com o marido quando ele colocou o Pombal como ministro. Porque Pombal era um cara proativo, inteligente, lia muito, era um cara que entrava em vários debates, era um cara que ela não tinha condição de bater de frente, não porque ela era mais burra, mas porque, como mulher, ela não teve acesso à mesma educação formal que ele teve. Então, na hora do debate, ele ia ter muito mais argumento, muito mais citação, muito mais referência. Ela acabou meio que sendo deixada de lado, mas ela continuou ali do lado do marido. Porque a história dela com Dom José é das histórias mais bonitas / trágicas da história da monarquia europeia. E aí eu vou trazer 2 versões para a história, porque a gente não sabe exatamente qual foi.
Eu vou trazer a versão romântica e vou trazer a versão foda-se. Eu prefiro a versão foda-se, mas tem gente que prefere a versão romântica. Eles dois, Dona Maria e Dom José, são um dos únicos casos da história de um casal de rei e rainha que se casou estando apaixonados. Eles eram namorados de adolescência. E eles se casaram, coisa que normalmente não acontecia. Normalmente o casamento era por procuração, negociação, você casava com alguém que foi arranjado. E o casamento deles foi arranjado também. Mas calhou de as duas famílias serem ricas e, ao mesmo tempo, eles serem apaixonadinhos desde moleque. E aí é um momento românticozinho da parada. Eles eram, de fato, apaixonados um pelo outro. Quando Dom José morreu, é o momento que Dona Maria fica louca. Até o momento que ele morreu, não há nenhuma história dela cometendo nenhuma loucura. Ela vai ficar louca, ela vai perder o juízo depois da morte dele. E aí ela começa a dar escândalo, ela começa a sair pelada na rua. Quando vem aqui pro Brasil, ela gritava que ela estava no inferno, ela arranhava as pessoas no meio da rua, ela se rasgava. Era uma situação bastante complicada, bastante complicada. E aí a razão da loucura dela, a historiografia tem duas respostas possíveis. Tem a leitura bonitinha e a leitura foda-se. A leitura bonitinha diz que ela foi perdendo a capacidade de julgar depois que o marido morreu, porque ela entrou em depressão. E essa depressão avançou para um quadro clínico pior. Ela começou a perder a noção da realidade porque ele era a única figura que ela tinha qualquer tipo de carinho. O mundo ao redor era um mundo muito cruel para ela, enquanto mulher, nessa situação, nesse momento do século XVIII. Então ela começou a se ver sozinha. E esse estado dela ficar sozinha vai mergulhando ela numa situação mental bastante complicada, bastante complexa. Então a leitura romântica é de que ela se torna louca, entre aspas, pela perda do seu amado. Ela perde o chão, ela perde a única coisa que conectava ela à realidade. Essa é a versão romântica. Odeio versões românticas da história. Essa coisa de botar romantismo em tudo é invenção de burguês. Eu prefiro a versão foda-se. A versão foda-se diz que, na verdade, ela ficou louca porque ela contraiu uma sífilis sem saber, graças ao fato do marido dela, que ela tanto amava, comer todas as mulheres na Europa nas viagens que ele fazia. Ele voltou para casa trazendo a sífilis no pau dele, passou sífilis para ela, a sífilis agrediu o cérebro dela e, sem ninguém nunca ter diagnosticado, ela se tornou louca porque o cérebro dela estava sendo atacado por uma doença sexualmente transmissível que foi passada para ela pelo grande maridão bonitão, o amor da vida dela. Eu prefiro essa versão. Eu sou pé no chão. Não gosto de versão romântica, não. Professor, ela não Fala. teve filhos, não? Teve. Ela teve filhos, só que o filho que ela teve, que vai, no caso, assumir o poder, que é Dom João, ela vai ter antes dela alcançar a loucura. Né? Antes dela chegar nesse ponto de que não tinha mais virada. E aí já. Quando ela chega à loucura, ela já tá numa idade onde ela não pode mais. Eu ia falar procriar. Procriar é meio animalístico, né? Não pode mais procriar. Parece que eu tô falando da égua que tá sendo, né? É meio complicado. Mas enfim, não sei vocês, eu prefiro a versão dura dos fatos, porque a vida é dura. Você gosta de romantismo? Vem com esse papo pra mim, não. Mas enfim, deixa eu falar logo de Brasil, porque eu tô apenas introduzindo aqui há um tempinho. No mês de dezembro de 1782, o poeta Tomás Antônio Gonzaga chegou à Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, e ele chegou nomeado para o cargo de ouvidor-geral. Gonzaga viajou por 15 dias a cavalo vindo do Rio de Janeiro. Com a sua chegada, estava completo o grupo de homens letrados que se aliaria alguns anos mais tarde à elite econômica das Minas Gerais para contestar a relação colonial, planejar um levante armado contra a coroa e promover a associação entre as ideias de república e de autonomia política no território da colônia. O grupo era bastante eclético. Cônegos eruditos, como Luiz Vieira da Silva, proprietário de uma livraria formidável, professor de filosofia no seminário de Mariana. Padres apreciadores de música, como Carlos Correia de Toledo, vigário da vila de São José del Rei, hoje cidade de Tiradentes. Havia entre eles também 3 grandes poetas, o próprio Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Vários letrados, o médico e naturalista José Vieira Couto, o engenheiro militar José Joaquim da Rocha, o filósofo, cientista natural e mineralogista José Álvares Maciel, um jovem médico recém-formado em Montpellier, Domingos Vidal de Barbosa Lage. Entre os participantes regulares desse grupo,
também se perfilavam militares de variada patente. O mais graduado, um tenente-coronel, chamado Francisco de Paula Freire de Andrade, que era comandante do Corpo Militar dos Dragões. E um número considerável de membros da elite econômica da capitania de Minas. Homens de negócio, fazendeiros, comerciantes, emprestadores de dinheiro, contratadores, além de poderosos magnatas locais, como João Rodrigues de Macedo, proprietário do magnífico sobrado que abrigou várias das reuniões dos conjurados em Vila Rica. Os membros desse grupo tinham laços familiares, de amizade ou econômicos, vinculando eles à cúpula da sociedade das Minas. E de muitas maneiras estavam envolvidos com atividades que expressavam a sua identidade com interesses intensamente locais e que eram a antítese daquilo que as autoridades portuguesas acreditavam constituir a essência da lógica colonial e dos seus critérios de subordinação implícita. O padre José da Silva e Oliveira Rolim, por exemplo, comprometido até a raiz do cabelo com os planos da conjuração, passou boa parte da vida dele metido em fraudes contra a coroa. Ele falsificou moeda, ele subornou autoridades, inclusive autoridades dentro da igreja, ele emprestou dinheiro a juros, coisa que era proibido, ele como religioso não podia fazer, desviou diamantes do Tejuco na rota oficial de Lisboa para a trilha clandestina, trilha que terminava no Mercado Negro em Amsterdã. Ele foi, sem dúvida, uma mistura bizarra e explosiva de contrabandista, agiota, aventureiro violento e, de quebra, um sedutor incorrigível. O padre Rolim é um personagem fascinante que, entretanto, em vários aspectos não estava sozinho. A maioria dos conjurados mineiros se encontrava enredada, de algum modo, com o contrabando do ouro e de diamantes, burlava o fisco e zombava da autoridade dos funcionários do governador. Além do mais, conservava laços de associação com os garimpeiros clandestinos e com os chamados capangueiros, que era o nome dado aos comerciantes ambulantes que viabilizavam a saída ilegal de pedras preciosas para o mercado da Europa. Mas quem se envolveu com a conjuração mineira também botava ênfase na diversificação das atividades econômicas e considerava possível Minas se tornar autossuficiente. A despeito de tudo isso, ninguém parecia disposto a começar uma rebelião. O que fez um grupo de letrados, vassalos de posses, em princípio bem integrados ao mundo do absolutismo português, se transformar em protagonista de uma forma especialíssima de revolta política na América, a Conjuração Mineira, foi uma combinação entre o ressentimento e a percepção de autossuficiência econômica da capitania. As Minas eram um país como não havia outro, que tinham todas as riquezas em si, vai afirmar o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ao tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade. O gatilho que vai deflagrar a conjuração ou a Inconfidência Mineira articulava 3 ordens de fatores de natureza distinta: político-administrativa, econômica, cultural, com impacto variado, mas capaz de atingir todas as camadas da estrutura social da capitania. Havia, em primeiro lugar, o rigor de uma política metropolitana que não considerava a realidade da produção do ouro e descartava a possibilidade de criar projetos alternativos para explorar o potencial econômico de Minas. Os outros fatores tinham caráter conjuntural. Um desastre político representado pela administração corrupta do governador, que na época era o governador Cunha Menezes, e a instrução escrita por Martinho de Melo e Castro, o ministro da Secretaria de Negócios dos domínios de ultramar, ao Visconde de Barbacena, o novo governador que vai chegar na capitania na década de 1780. A instrução significava um duplo retrocesso na relação de Minas com Portugal. Num momento de recessão provocado pela queda da produção do ouro, o documento insistia na imposição da derrama,
como a gente já falou, um tributo cobrado no intento de completar as 100 arrobas da cota anual de ouro que era devida à coroa e que incidia sobre toda a população da capitania. Além disso, a instrução anulava todos os contratos dos mineiros, proibia, confirmando a ordem de Dona Maria, qualquer indústria ou manufatura na colônia não pode fazer, indústria só na Europa, aqui tem que extrair ouro e calar a boca, e restringia o acesso da elite local a postos da administração régia. O documento fazia com que aquilo que eles já sabiam que iria acontecer, acontecesse mais cedo do que eles imaginavam. A chegada do Visconde de Barbacena é a porrada final que faltava. Vou indicar um filme, chama Os Inconfidentes, é um filme brasileiro dos anos 70, que pode te dar uma ambientada sobre esse dia a dia da Inconfidência Mineira, cujos documentos nós hoje conhecemos pelos autos da devassa, né? Que são chatinhos de ler, mas que são bastante interessantes para mergulhar na vida dos caras. Quem vai compilar esse documento é o Kenneth Maxwell, grande historiador, grande analista, talvez o maior, não o maior, eu gosto mais da Júlia Furtado, mas é uma questão de gosto. Ele é um pioneiro na arte de analisar a Inconfidência Mineira. Cara, os conspiradores ou os inconfidentes, eles eram quase todos homens ricos, claro que brancos, de 40 a 50 anos de idade, que exerciam ou que já tinham ocupado algum cargo público. A maioria estava extremamente endividada com a coroa. Entre os ricos proprietários, a gente falou aqui já do Cláudio Manuel da Costa, poeta, Tomás Antônio Gonzaga, Varenga Peixoto. Esses caras, talvez na aula de literatura você veja o nome deles, eu já tenha visto, porque eles são alguns dos principais nomes do arcadismo aqui na colônia. Eles foram os grandes ideólogos da revolta, os poetas. A Tomás Antônio Gonzaga coube, inclusive, a elaboração do que seria a Constituição do país que iria nascer depois da revolta. Foi ele que escreveu a Constituição. E ali no grupo, como eu falei, tinham os religiosos, o padre Rolim, o meu favorito, padre contrabandista, eu acho maravilhoso, e a figura de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que trabalhava como dentista, daí o nome, era alferes também, e que acabou entrando para a história como grande herói. Tem filme também? Tem um filme do Oswaldo Caldeira, final dos anos 90, 97 e 98, que é Tiradentes, que é sobre a história dele. Inclusive, eu posso fazer só um comentáriozinho sobre o Tiradentes especificamente, que na verdade é um comentário que vocês já sabem. É óbvio o comentário, é só para quem não sabe, não dizer que eu não falei também. Vários artistas vão pintar quadros em homenagem a Tiradentes, porque durante a República ele foi escolhido como herói, como grande símbolo da Inconfidência. Um desses artistas vai ser Pedro Américo, que em 1893, se eu bem me lembro, vai finalizar a tela Tiradentes esquartejado, que vocês estão cansados de ver, já viram em todos os livros didáticos da tua vida e já viram em prova também. Se hoje o quadro é considerado uma das principais obras do artista, que era paraibano, na época que ele apresentou para o público, ele provocou muita polêmica. As principais críticas afirmavam que o Pedro Américo optou por mostrar um herói nacional destroçado, em vez de mostrar as grandes virtudes dele. Essas avaliações negativas ajudaram a fazer com que a tela caísse no esquecimento total por quase 70 anos. De acordo com a historiadora Maraliz de Castro Vieira Cristo, ao representar um Tiradentes esquartejado, o artista procurou realçar a agressão do sistema colonial e, ao mesmo tempo, expor todas as fragilidades do herói. Se você pegar o quadro, você vai ver que o Tiradentes está ali parecendo Jesus, o que é uma mentira. Antes dos enforcamentos, os condenados tinham a barba e o cabelo raspados, mas o artista bota Tiradentes com barba e cabelo longo, para poder representar uma aproximação com Cristo. Como não há nenhum documento que descreva as feições de Tiradentes, o Pedro Américo faz exatamente para poder aproximar com a figura heróica de Cristo. A imagem do crucifixo que está no quadro reforça essa analogia, sugerindo uma semelhança ao drama que Tiradentes viveu e ao drama que Jesus teria vivido. O corpo de Tiradentes está no cadafalso, como se ele estivesse num altar. Enfim, a gente tem várias paradas para poder analisar do quadro, mas eu não vou analisar agora, porque eu quero falar sobre a Inconfidência em si e o momento que ela estourou. Gente, embora na historiografia não exista um acordo sobre uma data precisa, provavelmente a Inconfidência Mineira começou a se delinear em algum momento da década de 1780. Entre 1781, o ano em que os estudantes da América Portuguesa lá em Coimbra juraram se dedicar a essa causa da soberania da colônia, e 1788,
quando o projeto de autonomia das Minas ele foi formalmente debatido em reuniões locais. Em algum momento aí, as reuniões começaram a acontecer. A partir da segunda metade dos anos 1780, esse projeto vai emergir sob a forma de uma república florente, como gostava de definir Tiradentes. Uma república próspera, florescente, já que alimentada pela notável riqueza natural das Minas Gerais. Riqueza que, vai dizer o próprio Tiradentes, permitiria aos seus habitantes conceber o próprio destino e firmar a convicção de que a soberania não era um atributo a ser compartilhado com Portugal. A soberania deveria ser um atributo próprio. Tiradentes foi o mais ativo propagandista das ideias que sustentavam o projeto político da Conjuração Mineira. Tiradentes é o grande responsável por colocar as ideias em circulação no interior de toda uma rede formada ali por um entrecruzamento de vários grupos sociais. Era Tiradentes que entrava em contato com os mais pobres. Muito do sucesso desse ativismo se devia à condição de extraordinária mobilidade que Tiradentes tinha. Ele transitava pelos caminhos entre Minas e Rio, ele transitava entre as várias camadas em que se dividia a estrutura da sociedade mineira do século XVIII. Por quê? Porque Tiradentes exerceu atividade também de tropeiro. Tempos depois, ele assumiu a posição de comandante do deslocamento do Caminho Novo. Ele fazia o patrulhamento da Serra da Mantiqueira, que era uma serra que estava cheia de quilombola, cheia de salteadores, cheia de gente pobre. Tiradentes tinha contato com o pobre todo dia. Mas essa mobilidade era igualmente fruto da habilidade dele, tanto do préstimo e da habilidade, como diziam na época, de pôr e tirar dentes, quanto na prática da cura, na receita de medicamentos e no conhecimento que Tiradentes tinha de plantas medicinais. Ao relatar a viagem que ele empreendeu ao Rio de Janeiro, do lado de Tiradentes, o capitão José de Souza Coelho, que era vereador da Câmara da Vila de Pitangui, ele vai escrever nas memórias dele que Tiradentes era um senhor de várias aptidões. Um tanto cirurgião, um tanto Tiradentes, entendedor de ervas para curar febres e feridas, perito em pontes, calçadas, moinhos, encanamentos, além de conhecer como a palma da mão aquelas serras e bem assim distinguir pelos respectivos nomes e apelidos todos os habitantes da região. O cara era o popular amigão da galera. Ele conhecia todo mundo. Ele era o amigão do povo. As ideias de autonomia e de república que o Tiradentes divulgou percorreram virtualmente a capitania inteira e foram irradiadas a partir de 3 centros de transmissão: as comarcas de Vila Rica, Rio das Mortes e Cerro do Frio. Os temas da sedição de autossuficiência econômica, de autonomia política, começam a circular pelos ranchos, pelas estalagens, pelas pousadas, transitaram por boticas, quartéis, portas de igreja existentes nas vilas, no seu entorno, frequentaram as tabernas, as casas de prostituição espalhadas pelas Minas Gerais, vão se esconder nas montanhas do Cerro do Frio, que fervilhavam de garimpeiros e de faiscadores fora da lei. A conjuração era um plano, e ela teria início com um motim. E esse motim estava marcado para o mês de fevereiro, lá em Vila Rica, data onde seria imposta a derrama. Veja o plano deles. Quando o Visconde Barbacena, governador, der a ordem de imposição da derrama, a gente aproveita que o povo vai estar insatisfeito, a gente aproveita que a galera vai estar puta, e a gente usa essa revolta para poder bater de frente com o governo. A gente usa essa revolta para poder botar a rebelião na rua. E assim a gente vai conseguir a autonomia. Se eles vencessem, eles iriam deflagrar a rebelião na capitania inteira. E o que eles queriam, gente? Qual era o planejamento da Inconfidência Mineira? Vamos nessa. Primeiro, eles iriam declarar a independência das Minas Gerais. E eles iriam definir os instrumentos necessários para a implementação de uma república. A proposta era de implantar república. Os mineiros estavam especialmente atentos e inspirados na Revolução Americana. Vai dizer Kenneth Maxwell. A Inconfidência Mineira é uma revolta tipicamente americana. Ela não se inspira na Revolução Francesa. Isso é um erro. Porque quando ela está sendo planejada, a Revolução Francesa ainda não aconteceu.
Relembre, a Inconfidência Mineira foi planejada entre 1780 e 1788. A Revolução Francesa é de 89. Então não tem como ela ser inspirada pelos franceses, porque a Revolução Francesa ainda não aconteceu. Ela é inspirada pela Revolução Americana, que nesse momento já estava ali montando um processo institucional. E eles estavam olhando para lá para buscar inspiração. Inclusive, alguns deles vão convidar Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, para vir para cá, para Minas, para poder fazer um curso, para poder ensiná-los a como colocar a República em jogo, para como fazer a República andar. Eles queriam encontrar estruturas republicanas de governo que fossem capazes de expressar que as colônias norte-americanas haviam defendido na luta contra o Império Britânico. Então era república, era independência de Minas, eles queriam criar universidades, o Tiradentes defendia muito essa ideia, criar uma universidade ali em São João del Rei, e eles queriam industrializar também. Pega lá o alvará de Dona Maria, tá proibido manufatura, vamos rasgar o alvará e vamos fazer indústria, porque Minas tem que ser economicamente autossuficiente. Não é difícil divisar nos planos da Conjuração Mineira os traços da inovação constitucional de uma república confederada, uma espécie de comunidade de estados independentes, cada um mantendo a sua autonomia legislativa. Nem identificar na importância do papel que os conjurados atribuíram às câmaras municipais a determinação de exercer o governo da República através do protagonismo político do legislativo e não do executivo. É igualmente possível reconhecer, no planejamento militar da Inconfidência Mineira, a percepção, por parte dos seus líderes, de algo que foi decisivo para a derrota do exército britânico na América Inglesa. Também Portugal iria fazer nas Minas uma guerra que não poderia vencer, estratégica e logisticamente. Lisboa estava em desvantagem. Não seria fácil, diziam eles, deslocar as tropas pelo Atlântico e depois continuar por terra para o interior do continente. A expectativa dos conjurados não era ganhar a guerra militarmente e expulsar as tropas portuguesas. A expectativa era exaurir a metrópole, inclusive economicamente, forçando a coroa a negociar. O problema é que os mineiros ficaram sozinhos. Nenhuma outra capitania se aliou à conjuração. O contexto internacional, por sua vez, foi especialmente desfavorável aos planos de autonomia de Minas Gerais. Em que pese o aceno encorajador de Thomas Jefferson no encontro que ele teve com José Joaquim Maia Barbalho lá na França, a República Norte-Americana ansiava por um tratado de comércio com Portugal. E o próprio Thomas Jefferson, em 1786, vai assinar um acordo com Portugal. Eles não queriam se arriscar num projeto que tinha um futuro promissor, mas era incerto. Já a França, onde alguns conjurados apostavam as suas melhores fichas, a França que apoiou a independência dos Estados Unidos, a França estava politicamente mobilizada. Porque, como vocês sabem, a França estava passando por um problema só deles. Assim, provavelmente no dia 18 de maio de 1789, no início da noite, alguém, não se sabe se homem ou mulher, foi visto subindo as vielas de Vila Rica em meio à névoa que recobre a cidade nessa época do ano. Esse alguém usava uma capa preta comprida, um enorme chapéu desabado sobre os olhos, caminhava com passos rápidos, se esgueirava cheio de cautela. O embuçado, como esse personagem ficou conhecido na história, percorreu Vila Rica procurando os conjurados para poder preveni-los. A conspiração foi descoberta e eles corriam perigo. O embuçado bateu na casa de Cláudio Manuel, avisou da porta. Na casa de Tomás Gonzaga, ele deixou um recado com a escrava Antônia. Aflito, com pressa de informar o tenente-coronel Domingos de Abreu Vieira, compadre de Tiradentes, o embuçado errou de casa. Encontrou uma porta entreaberta e entrou no vizinho. No topo da escada, com a esposa do proprietário, ele se depara, percebe o engano, corre para a rua desesperado e desaparece na neblina para nunca mais. Nunca mais se soube quem era ele, o que ele foi fazer, que figura afinal era o embuçado. O embuçado estava certo, queridos. O Visconde de Barbacena recebeu
6 denúncias formais de que havia uma conspiração em marcha nas Minas Gerais. A primeira, e a mais importante dela, foi feita por Joaquim Silvério dos Reis, ele próprio participante ativo da conjuntura. Silvério dos Reis era um homem rico, também era o que tinha mais dívidas com a coroa de Portugal. E ele olha para o fato de que a galera nos Estados Unidos não ajudou, a galera na França não ajudou. Caraca, será que essa revolta vai dar certo? É muito mais seguro que eu delate todo mundo e eu peço perdão das dívidas em troca do meu trabalho de X9. Ele contou tudo minuciosamente, várias vezes e por escrito. Os detalhes da conspiração, a senha, o nome dos conjurados, o projeto político, a estratégia militar. De posse da denúncia, Barbacena ainda esperou 2 meses. E ele pegou a galera pelo pé, suspendeu a derrama, mandou prender todos os conspiradores e abriu a chamada devassa. A busca das provas, os interrogatórios dos réus, a inquirição das testemunhas que iriam formar os autos do processo da Inconfidência Mineira. Entre a delação de Silvério dos Reis, a prisão dos acusados, o julgamento expresso na sentença assinada por Dona Maria, rainha de Portugal, se passaram 3 longuíssimos anos de interrogatórios, padecimentos para os suspeitos enviados pelo governador à cadeia da relação e à fortaleza da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. No final do processo, a sorte dos conjurados, considerados culpados do crime de inconfidência, foi ingrata. Exílio na África, prisão perpétua em Portugal para os réus eclesiásticos, aqueles da igreja, sequestro de todos os bens, condenação à forca. A força da autoridade real e o horror do castigo já espreitavam os conjurados desde o momento da prisão. Ali, no início da manhã do 4 de julho de 1789, o poeta Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto num cubículo transformado em cela situado no térreo do sobrado de João Rodrigues Macedo. O mesmo sobrado que havia abrigado várias das reuniões, hoje a Casa dos Contos, localizada em Ouro Preto. Esse sobrado foi requisitado pelo governador. Já que a cadeia nova estava em obras e não cabia nela mais tanta gente presa, a versão oficial é de que o poeta se suicidou. Ele teria se enforcado. A Laura de Melo Souza escreveu um livro maravilhoso em 2015 sobre a Cláudio Manuel da Costa. Em Vila Rica, ninguém acreditou. Cláudio Manuel da Costa, era o advogado de maior prestígio na capitania. Dizem os colonos, na certa ele foi assassinado a mando do governador, porque ele sabia muito sobre os membros da elite econômica que estavam envolvidos na parada. Ele sabia muito sobre os grupos de interesse ligados ao contrabando e vão dizer a galera, inclusive o governador estava ligado nesse contrabando. Como é que a gente pode resumir essa questão e poder fechar em Confidência Mineira e poder partir para a Bahia, enfim? O que a gente pode fazer para poder fechar é que das 12 pessoas, ou melhor, das 11 que receberam a pena de morte, 10 vão ter a sua condenação transformada por uma carta de clemência de Dona Maria I. A única pena mantida vai ser a de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Morto por enforcamento no dia 21 de abril de 1792, o alferes foi depois esquartejado e decapitado. Partes do corpo dele ficaram expostas em estacas no caminho que levava a Vila Rica. A sua casa foi incendiada. E tanto ele quanto seus descendentes foram declarados infames. Quase 100 anos depois, com a proclamação da República, Tiradentes seria escolhido como nosso principal herói. Um fato que você precisa guardar na mente. Em nenhum momento a Inconfidência Mineira discutiu a abolição da escravidão. Em nenhum momento a Inconfidência Mineira discutiu acabar com a escravidão na colônia, porque grande parte dos inconfidentes eram escravocratas. Essa é a grande diferença entre Minas e Bahia. Professor, mas e a conjuração carioca? E a conspiração dos Suassunas? Não caem porque nunca aconteceram. Eram reuniões. Ah, mas a Inconfidência Mineira também não aconteceu. A conjuração baiana também não. Não, mas elas tinham planos bem delineados. A conjuração carioca e a conspiração dos Suassunas eram só reuniões. Não tinham planos bem delineados para fazer nada. Na prática, era só reunião.
Nada além. No final das contas, no início do ano de 1798, a gente vai encontrar uma Salvador de grandes contrastes. Uma população de quase 60 mil habitantes. População composta em boa medida de negros pobres, que sentiam na pele as mazelas da escravidão e da discriminação étnica. Os pardos livres, por exemplo, eram proibidos de ascender na carreira militar. Eram proibidos de ocupar postos da administração pública. Embora, desde 1763, a cidade não fosse mais a capital da colônia, ainda funcionava como um centro econômico de importância relativa. Mas os seus habitantes sofriam com a frequente falta de gêneros alimentícios, com o constante aumento dos preços e com os impostos sempre elevados. Como resultado disso, não eram raros os saques nos postos de abastecimento. As autoridades baianas estavam constantemente de sobreaviso. Elas sabiam que só em Salvador viviam cerca de 20 mil escravos. E elas temiam que em algum momento eles se unissem e promovessem uma revolta semelhante à que aconteceu no Haiti em 1791. Por sua vez, muitos jovens pertencentes à elite local que haviam estudado na Europa voltavam da Europa, a exemplo do que aconteceu de Minas, defendendo princípios iluministas. A liberdade, a igualdade para todos, o livre comércio, o fim do domínio de Portugal. Alguns simpatizantes dessas ideias passaram a se reunir com frequência nos arrabaldes da capital baiana. Desses encontros participavam inicialmente pessoas ligadas à elite, como o médico Cipriano Barata, o padre Francisco Agostinho Gomes e senhores de engenho da região do Recôncavo Baiano. Essa galera vai formar, em 1797, uma sociedade secreta, que vai ser conhecida como a Sociedade Cavaleiros da Luz. Uma sociedade empenhada em organizar um movimento republicano na Bahia. Em pouco tempo, as ideias iluministas conquistaram adeptos também entre as camadas médias urbanas, pequenos comerciantes, militares, alfaiates, artesãos e também entre os grupos mais pobres da população. Negros libertos, brancos sem recursos, negros escravizados. Boa parte dessas pessoas defendia um projeto de emancipação que levasse ao fim da escravidão e à criação de uma república baseada em princípios de igualdade. Essa tomada de posição pelo fim da escravidão tem sido apontada como a grande diferença entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Mas, pô, caiu na UERJ para botar mais parada que diferencia. Eu falo para você. Um outro aspecto que diferencia os dois movimentos é que na Bahia eu tenho uma presença social muito mais variada. Eu tenho gente mais humilde, eu tenho artesão, eu tenho alfaiate, eu tenho escravo. Lá em Minas... Soquei o fone. Perdão, isso deve ter estourado no ouvido de vocês. Eu fiquei empolgado e soquei o fone, perdão. Peraí, deixa eu botar ele de novo aqui. Só um segundinho. Peço perdão, eu sou um lixo. É que eu fiquei empolgado, eu comecei a socar. Fala de coisa social, eu começo a ficar empolgado. Lá em Minas, não. Lá em Minas, o que eu vou ter é basicamente gente da elite. Em razão da participação expressiva dessa galera, a Conjuração Baiana vai ser chamada também de revolta ou revolução dos alfaiates. Você sabe que eu tenho uma data aleatória na cabeça por causa do meu aniversário. Meu aniversário é 14 de agosto. E aí eu acho que todo mundo que nasce em agosto tem um brilho diferente. Pessoas que nasceram para, não é, trazerem a luz para o mundo. Pessoas que nasceram para poder trazer o sol para os incultos e os incautos poderem perceber que ainda há luz e brilhantismo na humanidade. Mas, brincadeiras à parte, eu sou do dia 14 de agosto. Eu fiquei com uma data na cabeça com a Conjuração Baiana por causa disso. Porque a data é 12 de agosto. É pertinho. Do meu universo. Será que vai ter esse ano? Vamos ver. Já sou antissocial mesmo, que se dane. Na madrugada do dia 12 de agosto de 1798, vários panfletos manuscritos foram afixados nos principais lugares da cidade. 11 textos diferentes. Um deles anunciava: chegou a revolução. O outro dizia: todos os impostos cobrados pelo governo agora são nulos.
Alarmado, o governador da Bahia mandou prender o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, que foi identificado pela letra como o autor dos manuscritos. Em resposta, os líderes da conspiração marcaram um levante para o dia 26 de agosto. Eles tirariam o amigo da cadeia e tomariam Salvador de jeito. Na véspera da revolta, infelizmente, o movimento foi delatado às autoridades. Ao final, a condenação recaiu sobre todo mundo que era de camada social mais baixa. Alguns réus escravos receberam pena de açoite. 4 dos acusados foram condenados à morte. 2 deles, João de Deus e Manuel Faustino, eram alfaiates. Os outros 2, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, eram soldados. Os 4 foram enforcados em novembro de 1799. Os 4 foram esquartejados e os seus corpos ficaram expostos para poder servir de exemplo à população. Quem foi que delatou a conjuração? Por que a conjuração deu errada? Caramba, até hoje todo mundo pensando o que aconteceu para essa revolta que foi inspirada pela Revolução Francesa, pelo momento mais rebelde da Revolução Francesa, o momento do terror. Essa revolta que foi principalmente inspirada pela Revolução Haitiana, a Revolta Negra, a única rebelião de escravos que deu certo e tomou o poder na história. Uma revolta comandada pela negritude. Quem foi que, afinal de contas, delatou? Até hoje, a gente não sabe exatamente quem foi que delatou. Muito provavelmente foram pessoas que não se viram encaixadas nessa nova república. Principalmente uma gente branca, que tinha medo de que essa nova república significaria um domínio total da negritude e uma expulsão dos brancos da colônia, como aconteceu no Haiti. Lá no Haiti, os brancos receberam uma escolha depois da revolta. Ou vai embora por bem, ou vai embora por mal. E eles tiveram que abandonar todas as terras e todas as posses para poder sair. Porque Saint-Domingue, a República Nova, seria a República da Negritude. Como a gente falou, a punição foi orientada pelo cálculo político. No caso da Bahia, a punição recaiu prioritariamente sobre personagens até então anônimos. Homens pobres, chamados de mulatos, mas que cometeram um crime de estar dispostos a assumir uma voz pública. A história do Brasil é a história do ensinamento, de que aqueles que vêm de baixo não podem se achar no direito de sonhar em revolucionar a sua situação. História que é padrão até hoje. Até hoje. Eu adoraria que essa nossa aula a gente pudesse abrir um pouquinho o leque para poder discutir alguns conceitos, para poder debater um pouco mais, e eu acho que é uma parada que eu vou fazer. Não na aula de geral, porque está atrasada, vou ter que ser um pouquinho mais porradeiro, mas na aula de Brasil, que a gente está relativamente adiantado. A gente poder trazer algumas discussões que são necessárias, não só para o teu Enem, mas para a tua vida. Até para você não entrar no debate do Twitter fazendo militância furada de internet, que é o que eu mais vejo. Para a gente poder discutir de fato. Eu queria, em algumas aulas, trazer para cá alguns debates. Debates sobre a questão da prostituição. Debates sobre a questão dos estereótipos raciais ao longo da história. É assim que a gente aprende história. É quando a gente tem contato com aquilo que não está no livro didático. E a gente normalmente vê resistência, especialmente em algumas turmas de pré, porque a galera quer saber todos os detalhes daquilo que está ali no livro, porque, caraca, vai cair na prova, pelo amor de Deus, me dá o detalhe. Detalhe, 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 detalhe. E no final das contas, a parada que vai te formar intelectualmente é a capacidade de analisar criticamente o que é a história do teu país, o que é a história desse mundo que você está inserido. A Conjuração Baiana era radicalmente inovadora. A Conjuração Baiana propunha incluir indivíduos desiguais, em termos sociais e em termos econômicos, com interesses às vezes opostos e, eventualmente, muito distintos uns dos outros. Apesar disso, a memória recente do Brasil foi extremamente cruel com os participantes desse movimento. A memória recente do Brasil praticamente não cita o nome de ninguém que fez parte dessa bagaça. Quando a gente vai citar, a gente cita Cipriano Barata. Porque Cipriano Barata era mestiço, mas era um mestiço de boas posses. Era médico, era jornalista, vai voltar para mais revolta depois, ele vai participar de várias revoltas no Nordeste. Mas a gente não cita aqueles mais pobres que foram degolados, que foram esquartejados, que foram apagados da história.
Há pouquíssima repercussão pública da história dessa galera. E essa história permanece quase que restrita ao ambiente acadêmico, ou então ao ambiente cultural de Salvador. A resposta da coroa despedaçou a Conjuração Baiana, mas não destruiu o fato de que as revoltas, os motins e as conjurações iniciaram o percurso de um longo aprendizado político por parte de nós brasileiros. O país ainda hoje abriga uma memória oficial que se orgulha em alimentar o mito da beleza estonteante da natureza tropical, sempre em harmonia com a presença do colonizador português, quando a história é também outra. Entre os séculos 17 e 18, os colonos começaram a oferecer novos sentidos ao mundo em que viviam. Declararam direitos, abriram um espaço antes inimaginável para o debate e para as negociações políticas, enriqueceram paulatinamente o vocabulário da vida pública. Nenhum dos movimentos que protagonizaram foi vitorioso. O acúmulo, porém, deixou disponível ao século XIX um conjunto de ferramentas intelectuais e políticas que poderiam ser mobilizadas, selecionadas, reelaboradas e aplicadas para os seus propósitos. Afinal, revoltas não duram para sempre. Mas além de servirem para revelar o quanto o poder é vulnerável, com um olho, elas sempre estão espiando o futuro. Eu queria fazer um comentário específico, quando a gente está chegando no final do nosso encontro, sobre a Bahia. A Bahia é o estado brasileiro com maior presença de negros na população. Segundo dados do censo de 2000, cerca de 3/4 dos habitantes da Bahia são afrodescendentes. A influência da cultura afro-brasileira na sociedade baiana é muito marcante e é facilmente verificável em várias esferas da vida social, econômica, política e cultural. Na culinária, nas festas, na música, nas crenças religiosas. Um exemplo disso pode ser observado na cidade de Cachoeira, que fica no Recôncavo Baiano, a cerca de 120 quilômetros de Salvador. A cidade, que é conhecida por reunir o mais importante acervo arquitetônico no estilo barroco do estado da Bahia, é também palco de uma festa, a Festa de Nossa Senhora da Boa Morte, uma das mais importantes manifestações do sincretismo religioso do Brasil. O evento é organizado pela Irmandade da Boa Morte, uma organização de mulheres negras que surgiu no final do século XIX. A Irmandade sobreviveu ao tempo. E todos os anos, na semana do meu aniversário, por isso que eu estou citando, entre 13 e 17 de agosto, a festa acontece, oferecendo aos participantes, a cada dia, uma comida tradicional diferente. Peixes e frutos do mar, feijoada, cozido, caruru. Muitos desses pratos são de origem africana, assim como uma das mais conhecidas iguarias da Bahia, que é o acarajé. Um bolinho tradicional feito com massa de feijão fradinho cozido e depois frito no azeite de dendê e recheado com vatapá, camarão seco e outros ingredientes. A Bahia é o reduto de pelo menos 2 outros patrimônios que são reconhecidos internacionalmente: o samba de roda e a região central da cidade de Salvador, o Pelourinho. Os primeiros registros do samba de roda, já com esse nome, são da década de 1860, na Bahia. Para muitos estudiosos, o samba de roda da Bahia originou o samba carioca. Há um debate. A gente tem uma diferença. Aqui no Rio a gente criou o chamado samba de Estácio, o samba de malandro, o samba das escolas, que vai se desenvolver na região da Lapa, com aquela coisa da malandragem carioca, chapéu, terno de linho, navalha no bolso, lenço no pescoço. Aqui no Rio a gente vai criar uma tradição que vai se assemelhar muito à figura de seu Zé Pilintra, que é uma figura que é uma entidade das religiões de matriz africana e que, na verdade, não é originária do Rio de Janeiro. Ele é originário do Nordeste, ele é originário de Pernambuco. Só que aqui no Rio de Janeiro ele vai assumir um significado de padrinho, de patrono da malandragem carioca. O malandro carioca, ele nada mais é do que uma representação quase que fiel à figura de seu Zé Pilintra, tanto na vestimenta quanto no comportamento. E aí, para quem de vocês é oriundo de religião de matriz africana, você vai saber melhor do que eu que quando seu Zé Pilintra baixa no terreiro, é o momento da alegria, é o momento do que a galera começa a brincar, é o momento da malandragem.
É o momento da chegada da festa, da dança, e ele chega de maneira muito característica. Eu não sou nem um bandista, nem candomblessista, sou espírita kardecista, mas por estudo tem uma aproximação muito grande com as religiões de matriz africana. Inclusive, já convido a vocês, a quem interessar possa, eu vou comentar no grupo depois aqui, quando eu colocar a aula, que, poxa, a presença está muito baixa, eu tô bastante triste, a presença está muito baixa da nossa aula, especialmente em relação à quantidade de pessoas que estão no grupo. Tem muito pouca gente assistindo às aulas. E eu iria convidar a todos, porque eu fui convidado, me convidaram essa semana passada para poder compor uma mesa no congresso da Universidade Federal da Bahia. Eles vão fazer um congresso agora no final de maio e eles me convidaram para compor uma mesa que vai falar de tradições africanas e afrodescendentes, e eles me convidaram para poder compor uma fala sobre religiões e músicas, religiões e elementos musicais de origem africana. E o congresso vai ser virtual, eu não vou viajar para a Bahia por causa do coronavírus, mas estarei lá no congresso da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, a convite do professor doutor Josué, que é chefe de departamento lá, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. E eu vou tentar gravar a minha fala para poder disponibilizar para vocês, porque é uma parada que dialoga muito com o Enem. Mas, enfim, terminando a aula, a 80 quilômetros de Salvador, na Praia do Forte, uma das praias mais famosas do estado. Eu um dia quero ir à Bahia de fato. Uma pena o coronavírus ter impedido a minha ida. Já estava imaginando a minha viagem, já estava imaginando onde que eu ficaria lá. Infelizmente o coronavírus impediu. O congresso ainda vai acontecer, mas vai ser virtual. A Praia do Forte, ela pode ser vista nela uma das construções mais antigas do nosso país. Eu estou falando das ruínas do Castelo Garcia Dávila, a primeira grande construção portuguesa erguida na América. O dono chegou ao atual território brasileiro em 1549, lá na comitiva de Tomé de Souza, e ele acabou se tornando um dos maiores proprietários de terras da colônia. Os domínios de Garcia Dávila se estendiam da Bahia até o que hoje é o Maranhão. Ali naquela região da Praia do Forte, ele construiu um castelo muito semelhante aos castelos medievais europeus. É um exemplar único nas Américas. Durante o século XVIII e XIX, a Praia do Forte foi tomada pelas manifestações da negritude. E não tem nada mais Brasil do que te dizer que a Praia do Forte, que foi berço do primeiro castelo ao modelo medieval a ser construído na América, acabou se tornando um espaço de despacho, um espaço de dança, um espaço de capoeira, um espaço de negritude. Isso é Brasil, muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa falar. Alguma questão? Sobre a conspiração dos Suassunas e a conjuração fluminense, no início da próxima aula, eu vou mandar um áudio fazendo um comentário curto sobre ela, só para dizer o que foi e o que não foi, mas fiquem tranquilos porque cai muito pouco em prova, por isso que eu dediquei essa aula a falar o tempo todo de Minas e da Bahia. Beleza? Eu estou devendo, então, 2 áudios. Eu vou mandar um áudio lá de período medieval, falando de igreja, falando de cruzadas, etc., e vou mandar um áudio falando de conjuração fluminense e conspiração dos Suassunas. Tudo bem? Ok? Tudo bem, professor. Obrigada. Tamo junto, Parabéns, queridos. professor. Valeu, professor. Obrigada. Valeu. Eu vou tentar gravar minha fala lá no congresso para poder mostrar para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá bom, obrigada. Valeu, queridos. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu. Tamo Tchau. junto. Até. Tchau, tchau.